Capítulo 9. Alguns dias depois, me vi sentado à mesa após um belo café da manhã com presunto e ovos, sentindo-me bastante satisfeito com a vida. Ali estava eu, desempenhando meu novo papel com boas perspectivas de uma longa carreira. Minha situação era bastante confortável. As acomodações e a comida eram mais do que satisfatórias e não se podia dizer que meu trabalho fosse árduo. No início, temi que minha ignorância e total ausência de qualquer formação médica pudessem me trair, mas em pouco tempo minhas preocupações se desvaneceram porque ficou evidente que, apesar de todas as bravatas sobre métodos científicos e sermões sobre anomalias do cérebro, Morgan entendia de doenças mentais tanto quanto qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa fosse eu. Apesar de perceber que boa parte do trabalho rapidamente se transformaria em rotina, como uma peça popular cujo apelo superficial logo começa a enfraquecer, tinha minha experiência com o tratamento moral para me manter entretido e me proporcionar algum interesse intelectual. Também estava satisfeito com a personagem que havia decidido encenar ali. Eu era respeitado e querido por todas, com exceção talvez de Rayleigh, uma tirana cujo desprezo pelas pacientes a fazia ficar irritada diante do que considerava a moleza em meu modo de lidar com elas. Mas podia jurar que Morgan gostava de mim e da sinceridade de minhas ideias, apesar de não concordar com elas. Eu tinha autonomia, todos podiam ver isso. Tinha minhas próprias ideias, não era um cãozinho manso. Tudo estava correndo bem, e desde que eu mantivesse as coisas sob controle e impedisse minha velha natureza de ressurgir e me sabotar, imaginei que podia ficar facilmente permanente ali, até que tivesse condições de sair em segurança. O que poderia dar errado? A resposta a essa pergunta chegou pouco depois, quando uma criada trouxe as correspondências da manhã e entregou a Morgan. Ele examinou os envelopes sem abri-los e então disse: "Este aqui é para você." Senti o queixo cair e quase abri a boca para dizer que aquilo era impossível. Quando bati os olhos no endereçamento do envelope, Dr. John Shepherd. Peguei a carta e fiquei olhando enquanto Morgan abria e lia uma das suas. Que grande imbecil eu era, parabenizando-me por minha esperteza por criar uma situação tão confortável naquele lugar, mas ignorando algo tão óbvio, algo, aliás, que já estava queimando meus dedos. Como é que não pensei em tudo? Por que teria imaginado que sairia do acidente de trem como um recém-nascido, permitindo-me pensar que minha vida começava ali, sem qualquer preâmbulo? Morgan ergueu os olhos. Vamos lá, homem, não vai abrir a carta? O quê? Sim, é claro. Peguei a espátula e abri o envelope. Em seu interior havia algumas folhas de papel carta totalmente cobertas com uma caligrafia limpa feminina. No alto, o endereço em Ohio. Meu querido John, o que está acontecendo? Por que não escreveu? Você prometeu que escreveria assim que estivesse instalado, mas já se passaram quase 2 semanas e não tive notícia alguma. Minha cabeça está tomada por um turbilhão de preocupação. Por favor, responda assim que receber essa carta e mostre que está vivo e bem. Estou ficando louca de preocupação. Você vai dizer que eu sou um poço de insegurança, eu sei, mas não consigo deixar de pensar que longe dos olhos, longe do coração, que uma vez fora da sua órbita não terei mais importância em sua vida e ocuparei cada vez menos espaço em sua mente, enquanto ocorre o oposto na minha, pois não tenho mais ninguém no mundo além de você. Se isso acontecer, o que posso esperar do futuro? Pois parou de pensar em mim assim que me deixou, que esperança poderei ter depois de 1 mês, ou 3, ou 6? Eu não sabia a que atribuir seu silêncio até hoje, quando recebemos as primeiras notícias do acidente do trem. Assim que vi o jornal, meu coração disparou de tal forma que pensei que fosse explodir. Minha cabeça começou a latejar tanto que precisei sentar no banco diante da loja do Sr. Applegate, onde comprei o jornal assim que vi a manchete. Demorei a acalmar, mas consegui ler a matéria. Com o coração na boca, mal conseguia respirar enquanto lia a respeito dos mortos e feridos, esperando encontrar o nome John Shepherd no meio deles.
Quase desmaiei ao ver um John seguido por um S, mas o sobrenome era diferente. Terminei a leitura aliviada por não encontrar seu nome entre as vítimas, mas depois li uma nota no fim da matéria dizendo que a lista estava incompleta porque muitos dos mortos e feridos ainda não haviam sido identificados. Coloquei o casaco e fui até o depósito da ferrovia, onde falei com o chefe da estação, o Sr. Vicks. Ele não sabia de nada, além do que havia sido publicado no jornal, mas perguntei a ele sobre a possibilidade de você ter estado no trem. Eu não fazia ideia das linhas e rotas do sistema ferroviário. Fiquei apavorada quando ele me disse que a linha do desastre era a que você teria pegado em Columbus. Apesar de não ter como saber que horas e em que trem você deixou aquela cidade. Você havia me dito que precisava comprar algumas coisas antes de começar um novo emprego, por isso podia ser qualquer trem. Por favor, perdoe as incoerências dessa carta. Estou terrivelmente preocupada e não consigo pensar com clareza. Não sei até que ponto as notícias dos jornais são confiáveis, se você é um dos corpos não identificados ou se está entre os feridos levados para o hospital. Não sei sequer se estava naquele trem. Rezo a Deus para que você esteja seguro, por isso suplico-lhe que entre em contato imediatamente, assim que receber essa carta, para me livrar desse sofrimento. Se isso não for possível, eu sei, pelo menos rezo e espero, que você esteja na ilha e talvez não possa telegrafar. Por favor, responda por meio de carta expressa. Se não tiver notícias suas até o próximo sábado, pegarei o trem e irei até a ilha para descobrir por mim mesma. Por favor, escreva e diga que está bem, mesmo que meus receios sejam infundados e você tenha simplesmente deixado de me amar. Por favor, meu querido, diga que está vivo, que seu coração continua batendo, mesmo que não seja por mim. Eu o amo e sempre amarei, vivo ou morto. Sua noiva eternamente apaixonada, Caroline Adams. Más notícias? A voz de Morgan parecia distante, como se estivesse me acordando de um sonho. O quê? Perguntei se recebeu mais notícias, homem. Você está branco como um fantasma. Minha cabeça estava girando, não conseguia falar. Aquilo poderia arruinar tudo e até me destruir. A primeira coisa que me ocorreu foi deixar a mesa, ir até o quarto, jogar algumas coisas na valise e correr até o cais antes que o barco da manhã partisse e voltar com ele para a cidade. Quase fiz isso, até começar a recuperar a capacidade de raciocínio, fechei os olhos e respirei profundamente, como sempre faço quando sinto medo do palco. Não entre em pânico, disse a mim mesmo, tem de haver uma saída. Senti uma mão em meu ombro e abri os olhos. Morgan estava me observando. O que aconteceu, homem? Você não parece bem. Desculpe, murmurei. Não é nada. Acho que um pouco de comida entrou pelo canal errado. Não estava conseguindo respirar. Você tem o hábito de engolir a comida como se estivesse sem comer há meses. Precisa comer um pouco mais devagar. Ele olhou para o relógio. Já são 8h07. Temos 8 minutos para fazer a nossa ronda. Enfiei a carta no bolso do paletó e limpei a boca com o guardanapo. Sim, é claro. Podemos ir?